Eu quero dizer a você uma frase que eu sempre ouvi quando eu fui pastor lá na Igreja Central de Brasília, todos os sábados. Havia um ancião muito querido, muito carinhoso, um ancião bastante sensível. Ele sempre estava em busca de atender às necessidades daqueles que precisavam do conforto, da atenção. Ele pegava no microfone todo sábado, pediu permissão que assim fosse, e assim ele faz há anos. César de Graff. Se algum dia ele ouvir isso, ele vai lembrar. Ele dizia a frase que me impactava, simples, mas que chegava ao coração meu, ao meu coração, como também chegava ao coração de quem precisava ouvir esta frase. Mas que frase é essa, pastor? A frase é simples, e é do coração. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Deus seja louvado por sua presença na casa de Deus. Há muitos impeditivos, há muitas questões que passam em nossa mente, nos colocando em questionamento: devo ou não devo ir à casa de Deus? Eu vou repetir a você a frase: que bom que você veio. Que bom que você deixou tudo aquilo que poderia ser impedimento, justificativas, razões reais, para estar na casa de Deus. Que bom que você veio. O céu se alegra. Os anjos se regozijam quando o povo de Deus se reúne para adorar e bendizer o nome do nosso Deus Criador. Esta semana eu visitei algumas famílias, alguns lares. Obrigado porque você está aqui. Essa semana eu visitei algumas famílias, alguns lares, que perderam seus queridos. Que Deus o conforte. Que Deus seja a certeza da bendita esperança da ressurreição em sua casa, em seu lar. Nós temos aqui a filha da bem-vinda, não é isto? A casa é sua, viu? E hoje nós vamos estar lembrando daquela que fez parte da história da igreja adventista brasileira aqui em Washington. Obrigado por sua presença, a presença da sua família. Nós estivemos em casa de pessoas que pediram: pastor, ore, porque os meus filhos precisam de oração. Estivemos em lares que disseram assim: pastor, ore por mim, eu preciso de oração. Eu quero dizer a você que, para Deus, família sempre foi prioridade. E será prioridade para todos sempre. Se você observar o contexto da formação da Bíblia, você vai perceber que a Bíblia começa com um lar. O Antigo Testamento começa a sua abordagem em relação ao mundo criado, depois caído em queda, com um lar. O fim do Velho Testamento, no livro de Malaquias, nós encontramos a família como referência, dizendo o profeta que no fim dos tempos, os pais converteriam seus corações aos dos filhos, e os seus filhos aos dos seus pais, e assim formariam uma bendita família do Senhor para encontrar Jesus Cristo voltando. O Novo Testamento começa com a família de Jesus, e o Novo Testamento termina, então, com o lar restaurado. Família para Deus é prioridade. Família para Deus sempre foi prioridade. Portanto, eu poderia pregar aqui nesta manhã usando todos os livros da Bíblia, porque eu encontraria em cada um deles referências da prioridade de Deus em relação à salvação da família do lar. Desde o Gênesis ao Apocalipse. O cumprimento de salvação de Deus à humanidade passa por cada casa, por cada família, por cada lar. Porém, eu escolhi o livro de Marcos para pregar a respeito da família. Algumas peculiaridades. Você sabia que o livro de Marcos é um dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, menor
em comparação de quantidade de capítulos dos 4 evangelhos, Marcos é o menor. Você sabia que Marcos, ele tem um conteúdo reduzido de parábolas, porém, tem uma quantidade superior aos outros livros de narrativas de milagres de Jesus. Marcos não se preocupou em colocar tanto do conteúdo sobre parábolas de Jesus. Ele deu mais ênfase aos milagres de Jesus. Se você estudar o livro de Marcos, você vai perceber que Marcos apresenta Jesus entrando em uma cidade, saindo de uma cidade, entrando numa aldeia, saindo de uma aldeia, entrando num povoado, saindo do povoado. Marcos apresenta Jesus entrando numa sinagoga, saindo de uma sinagoga. Marcos apresenta Jesus entrando em um templo, saindo do templo. Preste atenção. Marcos apresenta Jesus entrando num barco, saindo do barco, entrando no mar, saindo do mar, de um rio. É peculiar o livro de Marcos, porque ele apresenta de forma muito enfática e repetidas vezes os movimentos de Jesus. Os teólogos são conscientes e unânimes em dizer que Marcos apresenta Jesus em ação, Jesus em movimento. Há uma frase que alguns teólogos colocam, resumindo o livro de Marcos, dizendo o seguinte: Marcos apresenta um homem, Jesus, em ação, e um Deus em movimento, entrando e saindo, indo, buscando os perdidos, curando os cegos. Marcos dá uma ênfase, posso dizer, exagerada nas ações e nos movimentos de Jesus, como homem e como Deus. Agora, por que então, pastor, o senhor ainda vai falar sobre família, sobre lar, usando o livro de Marcos? Sabe por quê? Porque dos 18 milagres que Marcos escreveu, que Jesus realizou em seu livro, no Evangelho de Marcos, 11 destes milagres aconteceram nos lares, na casa, na família. Alguns teólogos se divergem que Jesus teria realizado 35 milagres, outros incluem 43 milagres, somando todos os evangelhos. Mas a quantidade maior de concentração de milagres está no livro de Marcos. E desses 18 milagres que Marcos conta a respeito das realizações de Jesus, acreditem vocês, 11 destes milagres aconteceram aonde? Em meio à família, em meio à casa, na convivência de um lar. Marcos descreve Jesus entrando e saindo das aldeias, das cidades, dos templos, das sinagogas, mas Marcos também apresenta Jesus apressado, entrando, saindo, visitando famílias, lares. 11 de 18 milagres, no livro de Marcos, aconteceram em casa. Sabe, na medida e na proporção da quantidade de milagres, aonde foi que aconteceu, depois da casa, da família, a maior quantidade de milagres? Vocês têm uma ideia? A primeira quantidade de milagres, como maioria, que Jesus realizou, no livro de Marcos, aconteceu em casa, nos lares, dentro de uma residência. Em segundo plano vem a igreja, a sinagoga. E em terceiro lugar vem a natureza, o ar, fora de casa, fora da igreja. Isto parece nos dar uma informação muito importante para a nossa vida. Eu queria que você levasse para casa esta verdade. O primeiro lugar de interesse de Jesus Cristo em entrar e realizar milagres, segundo as narrativas do livro de Marcos, não é a sinagoga, não é a igreja. O primeiro lugar mais importante
aonde as narrativas do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, apresenta Jesus indo, realizando milagres, aonde é? É na minha casa e na sua casa. O ambiente mais favorável para que Jesus esteja realizando milagres que tanto precisamos, queridos, acreditem vocês, é na minha casa, na sua casa, no nosso lar, na nossa família. E é por isso que Marcos apresenta Jesus entrando e saindo, indo realizar milagres, curas, salvação, restauração nas famílias que estão descritas no Evangelho de Marcos. Muitas vezes nós invertemos as coisas e pensamos assim: a igreja, mas o ambiente favorável, preferido, o ambiente que Jesus mais gostava de estar, acreditem vocês, irmãos, não era na sinagoga, não era no templo. Jesus gostava de estar na casa de quem? Vocês se lembram? De Lázaro, de Marta e Maria, nos lares. Hoje é tempo de nós começarmos a enxergar que o melhor e maior ambiente favorável para que Jesus realize os milagres mais necessários da vida do ser humano não é a igreja, irmãos. É a nossa casa, o nosso lar. Alguns dizem assim, eu vou levar os meus filhos para a igreja para que eles estudem a Bíblia, para que eles aprendam de Jesus, para que eles tenham estudos bíblicos na igreja, e depois que tiverem estudos bíblicos na igreja, com o pastor ou na classe bíblica, com alguém, ele vai se batizar. Alguns pais têm a mentalidade de trazerem os filhos para aprenderem, para estudarem, para passarem por um curso bíblico na igreja, para que na igreja eles se preparem para o batismo. Mas, queridos, a Bíblia nos informa que o primeiro lugar aonde as pessoas precisam aprender de Jesus Cristo, aonde é? Qual é o primeiro ambiente? Na natureza lá fora? Também é válido. Mas o primeiro momento de contexto de aprendizado das verdades bíblicas de salvação, quem é Jesus, nós devemos apresentar aos nossos filhos em casa. Então nós trazemos para a igreja. E na igreja se confirma a sua fé que ele desenvolveu em nosso lar, em nossa casa. Eu queria que você abrisse agora, por gentileza, a Bíblia, lá no livro de Atos. Atos capítulo 16, versículo 31. Mas pastor, o senhor não vai falar a respeito de família no livro de Atos, no livro de Marcos? Sim. Mas não há como, irmãos, nós deixarmos de ler esse texto que para mim é um verso áureo para nós cristãos. Atos capítulo 16, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhor, está falando sobre o carcereiro que cuidou do apóstolo Paulo enquanto estava em prisão. Depois, trazendo-os para fora, disse o carcereiro: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Respondeu-lhes: crê no Senhor Jesus e serás salvos tu e tua casa. É a hora de crermos e de aceitarmos essa verdade, de que o nosso lar, a nossa casa, é um ambiente favorável para que Jesus realize as maiores necessidades que temos em nossa vida pessoal, nossa vida de problemas e dificuldades e em nossa vida espiritual. Certa vez um pastor visitou uma senhora e o seu esposo não estava em casa. E diante da conversa com aquela família, a esposa, os filhos, o pai ausente por questões de trabalho, o pastor perguntou: irmã, a senhora verdadeiramente sente Jesus presente em sua casa, em seu lar? A irmã olhou para o pastor e não respondeu nada. Ficou angustiada com a pergunta, ficou pensativa com a pergunta. E
E o pastor insistiu: irmã, verdadeiramente a senhora sente Jesus em sua casa, em seu lar? Ela engoliu a resposta, não manifestou nenhuma resposta. Um dos filhos entrou na conversa, falando de um outro assunto, e assim o pastor não ouviu a resposta. Foi mudado o contexto da conversa, e a resposta não saiu dos lábios daquela senhora. O esposo chegou em casa, então, à noite, depois do trabalho, e a esposa disse ao marido: meu bem, que bom, o pastor nos visitou hoje. Foi uma alegria receber o pastor. Mas ele me fez uma pergunta que eu relutei em responder. Ele me fez uma pergunta que eu engoli para dizer se sim ou se não. E o nosso filho atravessou a conversa e o pastor foi embora sem a resposta da pergunta. E o esposo: qual foi a pergunta? O pastor nos perguntou: nós sentimos Jesus verdadeiramente presente em nossa casa? Aí o marido disse: claro que sim. Por que você não respondeu ao pastor que nós vamos à igreja todos os sábados? Por que você não respondeu ao pastor que nós levamos nossos dízimos e ofertas todos os sábados? Por que você não respondeu ao pastor que nós levamos nossos filhos à escola sabatina todos os sábados? Aquela esposa percebeu que ir à igreja não significa e não justifica claramente que Jesus está em nossa casa. Fazer algo, agir lá fora, no contexto religioso da igreja, mas não ter Jesus verdadeiramente em nossa casa, irmãos, não tem muito significado para nós como cristãos. Opa, pastor, então o senhor está dizendo que não preciso ir à igreja? Que bom! Você está dizendo que fazer tudo isso não precisa acontecer? Eu já disse para vocês aqui, vou repetir uma frase, que vocês devem guardar no coração de vocês. Quem gosta de ter Jesus em sua casa, deve gostar também de estar na casa de Jesus. Quem quer Deus em seu lar, deve também estar na casa de Deus. Eu gosto da presença de Deus em minha casa. E eu, com a minha família, estar na casa de Deus, eu gosto. Existem duas coisas principais que nós devemos fazer como pais em nossa família: apresentar Deus aos nossos filhos em nossa casa e levar os nossos filhos para a casa de Deus. São responsabilidades que nós temos que aprender desde antes de termos os nossos filhos. Queridos, quantos filhos, isso é o contexto do Espírito de Profecia que diz, no fim dos tempos vão dizer assim: mas eu não sabia, não me contaram, eu não fui, não me levaram. Há muita responsabilidade a nós em relação à convivência na igreja com a nossa família, para regozijarmos juntos da mesma fé, do mesmo ideal, de ver Cristo Jesus voltando. Mas aqui é a comunhão daquilo que acontece no relacionamento primeiro em nossa casa, em nosso lar com Jesus Cristo. Abram a Bíblia de vocês, por gentileza, em Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Enquanto nós encontramos, eu quero fazer algumas perguntas a vocês. Onde os nossos filhos devem, em primeiro lugar, estudar e aprender a respeito da Bíblia e de Deus? Em casa ou na igreja? Onde os nossos filhos devem conhecer verdadeiramente um cristão? Na igreja ou em casa? Aonde os nossos filhos devem viver o antegozo do céu? Na igreja ou em casa? Para Deus, família, lar é prioridade, sempre será prioridade. E Deus coloca nos contextos diversos, centenas de contextos, em que a prioridade de salvação do nosso Deus para este mundo está
intimamente ligado com o meu lar, com a minha família, com a minha casa. O carcereiro perguntou: Senhor, o que eu posso fazer então para ser salvo? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A base da nossa família deve ser Jesus Cristo. Visitando a irmã Nice, teve o filhinho, poucas semanas, fazendo culto com eles ali, eu pensei assim, eu vou ler um texto do livro de Mateus, porque o Mateus, um dos filhos dela, estava ali bem atento ao que eu estava dizendo, então eu peguei o livro de Mateus, capítulo 7, e li o seguinte: o homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha. O homem nécio construiu a sua casa sobre areia. Vieram ventos, tempestades, abalaram a casa, o seu lar, porém, a casa do homem sábio não caiu, e a casa do nécio caiu. E eu disse: Mateus, você sabia que este texto está escrito no livro de Mateus? Ele: é mesmo, pastor? Eu posso decorar esse texto? Pode, Mateus. Queridos, qual é o primeiro ambiente que os nossos filhos têm que aprender da Bíblia, de Deus, de Jesus? É em casa ou na igreja? Qual o melhor ambiente para que os nossos filhos conheçam um verdadeiro cristão? Na igreja ou em casa? Se nós invertermos e colocarmos a igreja como sendo prioridade, é porque em casa nós falhamos. Se os nossos filhos dependerem primeiramente, prioritariamente, de conhecerem a Deus e o estudo do conteúdo bíblico na igreja, prioritariamente, primariamente, nós estamos falhando, porque o primeiro lugar que deve estar sendo aberta a Bíblia, ensinando a palavra de Deus, é em nosso lar. Os cultos familiares faz falta. Há necessidade de resgatarmos o culto familiar. A correria não permite, mas é necessário. Eu já contei para vocês a história, não me lembro. Quando num dia eu levava o Kevin para casa, depois de um dia de lazer, fomos para uma cachoeira lá em Peruíbe, um menino morreu nessa cachoeira, pulou de uma pedra, bateu a cabeça, foi um desastre, as famílias todas foram embora, a cena terrível, uma cachoeira linda, um monte de famílias ali reunidas, da igreja, outros também, um jovem lá de 14 anos pula de uma pedra e bate a cabeça numa outra pedra, e aí todos vamos embora, com aquela cena horrível, triste. Voltando para casa já tarde da noite, porque o percurso era longe, peguei o Kevin pequeno dentro do carro, levei o Kevin para a cama, coloquei o Kevin deitado em sua cama, sonolento, como que dormindo e acordado. De repente o Kevin começa a dizer assim: ah, Jesus, ó meu Jesus querido. Eu peguei e olhei para ele assim, fiquei ouvindo, e ele se colocou de joelhos sobre a cama e disse o seguinte: perdoe o meu papai, porque hoje ele não fez o culto comigo. Naquela época o Kevin tinha que idade, irmão? Amor? Uns 3, 4 anos de idade. Eles sentem falta da ausência do culto familiar, da base prioritária, da presença de Jesus em nosso lar. Eles sentem falta. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Para aqueles que pensam assim: já que o pastor está dizendo que é tudo em casa e nada para a igreja, não estou dizendo isso. A prioridade do aprendizado bíblico, a prioridade aonde os nossos filhos devem encontrar um verdadeiro exemplo de cristão, é lá em casa. A prioridade onde os nossos filhos devem aprender a orar, a ter fé e confiar em Deus, é em casa. E aqui vamos conviver juntos com aquilo que acontece em casa. Só que, irmãos, preste atenção, o que está acontecendo no mundo cristão hoje é terrível. Porque os cristãos querem viver um mundo secular na semana e no sábado querem viver um mundo cristão, tradicional.
Muitas vezes, a semana inteira, nós somos liberais, mas na igreja nós queremos ser conservadores. Os nossos filhos ficam confusos. A igreja não pode ser diferente daquilo que é em casa, a casa não pode ser diferente daquilo que é no lar. Nós temos que tentar olhar a correção das nossas necessidades na igreja a partir da ótica do nosso lar. Porque a base desta igreja, irmãos, é Jesus Cristo. A base desta igreja é a família. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Vamos ler agora? Já falei algumas vezes e não li. Espera que eu não encontrei. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns deixar de congregar. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não é tempo e não é hora de ficarmos em casa. É tempo de congregarmos. Mas pastor, o senhor não está dizendo que tudo acontece em casa? Acontece em casa. A formação espiritual, o aprendizado espiritual é no lar. Mas o tempo se aproxima e é hora de nos congregarmos, nos unirmos como família, como povo de Deus, trazendo os nossos filhos, trazendo o esposo, a esposa, para juntos adorarmos e servir ao nosso Deus. Filho adolescente, filho jovem, quando a tua mãe e o teu pai disseram assim, vamos à casa do Senhor, vamos à casa do Senhor. Levante-se, desperte. Pai, quando um filho pedir para o pai levar à igreja, leve à igreja. Eu já fiz isso, irmãos. Não estou aqui dizendo que sou santo, não. Estou aqui colocando as minhas realidades. Mas já houveram vários momentos que o Kenny disse assim, pai, eu quero ir para a igreja, me leve para a igreja. Filho, mas já está tarde, você tem tarefa para fazer. Nós, às vezes, justificamos motivos aos nossos filhos para não estar na igreja. Nós, às vezes, apagamos o desejo dos nossos filhos de frequentarem os cultos de oração, porque nem nós estamos. Haverá um tempo, irmãos, que a necessidade da brevidade do dia do Senhor fará com que nós procuremos a igreja, procuremos o pastor, procuremos a Bíblia. Isso vai acontecer com os incrédulos e eu creio também com os crentes. E já não haveremos de encontrar mais igreja. Não haveremos de encontrar mais pastores. Nós não vamos encontrar mais Bíblia. E o que vai valer e servir é aquilo que nós formamos em nossa casa, em nosso lar. O Senhor deseja hoje visitar a minha casa, a sua casa, para realizar o milagre que você necessita. Pastor, eu tenho problemas reais, pastor. O senhor está falando de igreja, está falando de conviver na igreja. Eu não tenho tempo para isso. Eu estou falando de problemas reais. Quanto mais nós colocamos na conta do tempo a falta de necessidade de estarmos na casa de Deus, irmãos, menos tempo nós vamos ter para estar na casa de Deus. Porque o inimigo sabe disso. Ele conhece estas realidades. Quanto mais nós nos afastarmos da comunhão de Deus em casa, menos teremos a presença de Deus em nossa casa. Então temos que buscar o equilíbrio, ter Cristo Jesus, convidá-lo para estar em nossa casa, como também estar na casa de Deus. Gostamos que Deus esteja em nossa casa, Deus gosta que estejamos também em sua casa. É prazer, Ele convida-nos à adoração. Eu queria que você, agora, refletisse em todos os problemas que você tem dentro de casa. Quais são os problemas que você tem enfrentado? Eu ouvi uma história de um padre, eu não sei se eu vou conseguir reproduzir essa história, mas é mais ou menos assim. Uma história que podemos dizer que é uma lenda. O padre começa contando a história falando que um pai de família cristão, temente a Deus, começou a beber, a sair do trabalho e ir para um bar beber, porque ele tinha muitos problemas a enfrentar dentro de sua casa.
E a fuga desse cidadão foi ir para o bar, beber. Porque em sua casa, ele tinha a sua esposa, com muitas doenças e enfermidades, gastava muito com remédio a sua esposa, sempre doente. Ele tinha um filho jovem, de 20 anos de idade, que tinha, na linguagem, na história, tatuagens pelo corpo, um cabelão grande até a cintura, andava sempre vestido de preto, e diz a história que esse filho andava sempre com más companhias. Ele tinha também uma filha, um pouco mais nova desse rapaz de 20 anos, uma jovem, uma menina, uma mulher, de 17 para 18 anos de idade. Uma menina que andava de forma indecente dentro de casa e fora de casa. O pai algumas vezes a encontrou com um namoro um tanto avançado com o seu namorado, que numa semana era um, na outra semana era outro. E o pai se confundia, diz a história, que às vezes na mesma semana ela estava namorando com outro já. Andava sempre de vestidos curtos, de roupa curta. E um menino de 12 anos, uma criança, que a história conta, que esta criança de 12 anos não ficava em escola nenhuma, sempre os pais tinham que transferir esse menino porque ele era muito levado na escola. Brigava com os amigos, com os professores, tirava notas baixas. Um menino bem perturbado, bem danadinho. E ainda mais, a história conta que dentro de sua casa morava também a sua sogra. Eles não se davam bem no relacionamento. Então ele decidiu, como tudo ia mal, com a família, como ele tinha dívidas a pagar, ele tinha problemas também no trabalho, ele começou a beber. Lá no bar, por incrível que pareça, ele encontrou alguém que disse o seguinte: mas meu amigo, faz uma coisa, rapaz. O fulano ali da outra rua fez para resolver os problemas de casa. Ele olhou, é mesmo? O que foi que ele fez? Ele foi atrás do monge. Sabe aquele monge que mora lá em cima daquele monte? Que fica lá rezando o dia inteiro? Vai atrás dele porque ele tem conselhos sábios. Diz que aquele cidadão agora embriagado saiu subindo ao monte, chegou até o monte e disse para o monge: olha, eu vim aqui porque me disseram que você sabe tudo, que você resolve tudo, que você ora, que você bota a mão e resolve os problemas, e eu queria que você resolvesse os problemas da minha vida, da minha família. E começou a contar os problemas para o monge. Tudo que eu falei, ele contou para o monge. Aí o monge ouviu e disse o seguinte: pelo que você me falou, você tem grandes problemas a resolver em sua casa. O cidadão olhou para a cara do monge: mas isso eu sei, se eu não soubesse eu não falava contigo. Eu quero a solução. Qual o problema? Eu sei qual é. Agora, a solução. O monge olhou para ele e falou o seguinte: dentro de sua casa, o maior erro que vocês estão cometendo é não perceber que Jesus está disfarçado dentro da casa de vocês. Ele: o quê? Dentro da minha casa, Jesus? De jeito nenhum, ali é o inferno, não é o céu. A minha casa não tem nada que ver com o céu. Jesus mora no céu, Jesus não vai para o inferno. Olha, seu monte, se você quiser aprender, saber como é que funciona o inferno, vai lá em casa conhecer. O monge ouviu e disse o seguinte: não, Jesus, ele foi morto, uma lenda, não é fato. Subiu aos céus. Depois Deus disse o seguinte: desce e vai para a casa do Joaquim. Se disfarça entre eles ali para ajudar o Joaquim. O Joaquim disse o seguinte: não, padre, lá em casa não é não. Volte para casa, Joaquim. E comece agora a perceber e a tentar descobrir que Jesus está dentro de sua casa disfarçado. Joaquim então voltou para sua casa, reuniu a família e disse: hoje eu tive uma conversa com o monge. E o monge me ajudou a resolver o problema da nossa vida, nossa casa. Vem cá vocês, todo mundo. O monge falou
que alguém aqui de vocês é Jesus. Aí todo mundo, papai deve ter bebido, né, mãe? Só pode. Alguém aqui é Jesus? Até que o levadinho de 12 anos falou o seguinte: papai, e se for verdade o que o monge disse? Se de repente Jesus for a vovó, o que é minha sogra? Jesus? Jamais? Nunca? Essa véia? Essa mulher chata? Esse tribufu? Jesus? Olha para a cara dele, não tem nada a ver com Jesus. Mas pai, se for Jesus disfarçado? Pode ser. Ela é que tem aproximadamente a idade de Jesus, 2000 anos. Pode ser. De repente, o menino fala: pai, e se não for a vovó? E se for mamãe? Sua mãe? Jesus curava. Jesus não tinha doença. Sua mãe está cheia de doença, só reclama da vida, toma remédio o tempo todo. Sua mãe de jeito nenhum. Não pode ser sua mãe. O menino disse: então pode ser, quem sabe, a nossa irmã, a fulana. Pode ser. Talvez ela se pareça com Jesus quando ele foi crucificado na cruz, quase sem roupa. Deve ser ela. Não pode ser sua irmã. Aí o menino falou: e se for humano? De jeito nenhum, menino. Que isso? Cabelo grande, cheio de tatuagem, fuma maconha. Onde fala que Jesus fumava maconha? Em lugar nenhum. Mas pai, Jesus tinha cabelo grande. É verdade. Pode ser. E o pai, naquela forma doce de dizer: será que também não poderia ser você, meu filho? Pai, pode ser, né? Aquele 12 anos. Não, mas você não. Você é levado. Você é desobediente. Aí o próprio menino respondeu: mas pai, Jesus foi levado ao templo aos 12 anos. Pode ser eu. Todos ficaram pensando: quem pode ser Jesus aqui nesta casa? Até que chegou a noite, adormeceram, mas o Joaquim não dormiu, ficou pensativo. E pensou, refletiu, e vou pensar e vou agir da seguinte maneira: se for a minha sogra, porque ela vai para a igreja, ela reza, ela ora, pode ser que ela seja Jesus disfarçado, eu vou tratar essa velha melhor. Pegou no dia seguinte uma bandeja, levou para o quarto da sogra uma bandeja de café da manhã. A sogra olhou: eu não quero comer isso aí não, de jeito nenhum. Jamais, pode ter veneno aí dentro, não come de jeito nenhum. Mas sogra, eu estou trazendo porque vai que o monge disse é verdade e a senhora é Jesus. Toma, sogra, bebe um pouco desse leite, come um pouco dessa torrada, come essas frutinhas. A sogra, desconfiada, pegou e começou a experimentar. Daqui a pouco a sogra própria pensou: e se o meu genro for Jesus? Eu tenho que tratar ele melhor. Daqui a pouco o menino disse: papai, e se mamãe for Jesus? Vamos tratar a mamãe melhor. Nessa busca de encontrar Jesus dentro de casa, olhando um para o outro, a vida mudou. Porque eles começaram a tratar um ao outro como se fossem quem? Jesus. Mas ninguém sabia quem era Jesus. Mas Jesus, como disse o monge, estava dentro daquela casa, morava naquela casa, entrava e saía naquela casa. Moral da história: nós temos que começar a procurar Jesus dentro de nossa casa, antes de querer encontrar Jesus na igreja, antes de querer encontrar Jesus no mundo, antes de querer encontrar Jesus nos homens. Quando nós começamos a procurar Jesus e a enxergar com os olhos de Jesus a vida dos outros, volta, irmãos, a paz para dentro de casa, volta a harmonia para dentro do lar. A história contada pelo padre diz que as dívidas foram pagas. A mulher deixou de tomar remédios porque era bem tratada pelo esposo, agora pelos filhos. Os filhos diziam: obrigado, mamãe, obrigado, querida. O esposo falava. Agora a sogra e o genro conversavam e saíam para caminhar juntos.
A mensagem que eu quero dizer para minha família hoje e para você nesta manhã: voltem para casa e procurem Jesus em sua casa. Ele está no seu lar. Ele mora com você. O melhor lugar, o maior ambiente que Jesus deseja estar, irmãos, é na minha casa, é no seu lar. E veja, dos 11 lares, das 11 casas que Jesus entrou para realizar milagres, narrados no livro de Marcos, Jesus foi atender às necessidades específicas de cada um daquela família. Problemas reais, soluções sobrenaturais. Eu tenho muito problema, pastor, eu não consigo nem dar atenção aos meus filhos. Chame Jesus. Eu tenho muitos problemas, pastor, eu tenho muitas dívidas. Chame aquele que é o dono do ouro e da prata e coloque ele dentro de sua casa. Tem muitos que correm atrás do sustento, do tesouro, do dinheiro para dar tudo para os filhos, mas falta dar o dono do dinheiro, Jesus. A minha casa tem um monte de problemas e eu preciso de Jesus para estar me ajudando a resolver os meus problemas. Eu vivo problemas reais como todos vocês vivem nos lares de vocês. E para enfrentar os meus problemas reais, eu quero clamar que Jesus realize milagres no meu lar também. Pastor, quais são os seus problemas? Os mesmos que os seus. Eu também preciso que os meus filhos me vejam como Jesus. Eu preciso dizer aos meus filhos o que Paulo disse: sede meus imitadores como sou de quem? De Cristo Jesus. Os meus problemas que eu tenho em casa são os mesmos problemas que vocês têm. O Kenny precisa mostrar Jesus na vida dele para nós. O Kevin precisa mostrar Jesus na vida dele para nós. A Elmara precisa mostrar Jesus na sua vida para nós. Porque esta realidade acontecendo em casa, irmãos, será transferida para a igreja. E nós seremos uma igreja onde a convivência das famílias é aquela convivência que sente Jesus primeiro em casa. E na igreja celebramos a presença de Jesus. Deus gosta de estar em sua casa, no seu lar. Goste também de estar na casa de Deus. Deus quer visitar o seu lar e realizar milagres. Abra as portas do seu lar. Jesus quer se fazer percebido em sua casa, na vida de alguém, por alguém. Enxergue os outros com os olhos de Jesus dentro de casa. E assim, para a honra e glória de Deus, Jesus habitará e será visto em cada lar aqui presente. A minha pergunta última e sincera: quantos desejam voltar para casa e já encontrar Jesus em seu lar, habitando em sua casa? Levante a sua mão, por favor. Amém. Ele vai estar lá. Eu tenho certeza disto. E que a presença de Jesus lá em sua casa seja percebida pelo pai, pelo filho, pela esposa, que nós sejamos um reflexo de Jesus em nosso lar, em nossa casa. É o meu desejo, a minha oração para a minha vida pessoal e para a minha igreja, para as famílias aqui presentes. Que Deus abençoe e que Jesus Cristo seja o principal, o alicerce de nossa casa e do nosso lar. Amém. Nos colocar em pé. Cheio da graça que vem de Jesus.
cada momento mais firme e leal, cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Nas minhas lutas me pode amparar, e do maligno também me livrar. Cada momento por onde eu andar, Cristo meu mestre me pode amparar. Cada momento me guia ao Senhor, cada momento dispensa favor, sua presença me outorga vigor, cada momento sou teu, ó Senhor. Para resolver problemas reais, soluções sobrenaturais. Jesus. Ele quer entrar na minha casa, na sua casa, no seu lar, e quer realizar o milagre que você precisa. Abra a porta do seu coração, abra a porta do seu lar, para que Jesus seja percebido e visto entre nós, em nossa casa. Deus abençoe a nossa família. Deus abençoe o nosso lar. Deus salve os nossos filhos. Deus salve o esposo e a esposa. E que possamos enxergar um no outro a pessoa de Jesus Cristo dentro de casa. Tá ok? Vamos orar. Senhor Deus, abra os nossos olhos para enxergar a Tua presença em nossa casa, Senhor Deus. Se não lhe temos convidado para estar conosco, através das nossas conversas desnecessárias, através de nossa palavra rude, dura, dos nossos gritos, perdoa-nos, Senhor Deus, e leve a paz para a nossa casa, para o nosso lar. Senhor Deus, se temos aqui famílias que têm problemas financeiros, de trabalho, se apresente a eles, Senhor Deus, como sendo a solução dos seus problemas financeiros, ó Pai. Que possamos ter de Cristo Jesus todo o suprimento de nossas necessidades, Senhor. Mas que a maior delas seja suprir a necessidade espiritual de comunhão com o Senhor em nossa casa, com os nossos filhos. Nós queremos, Senhor Deus, que o Senhor habite em nosso lar, que ao voltarmos agora para a nossa casa, que lá já esteja a presença dos Teus santos anjos, que lá já esteja a presença de Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém.